Meus irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Que coisa boa é poder novamente estar aqui para, junto com você, pensar um pouco na palavra de Deus. Pensar um pouco no que o Senhor tem para nós. Nesses dias, nesse tempo, em nossa geração. O texto de hoje que eu gostaria de compartilhar com você se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 8, que diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Ó Deus, fala-nos por tua palavra, dispensa-nos a tua graça, ilumina nosso entendimento, acende nossa alma e coração, em nome de Jesus. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Que boa palavra é esta! Esta palavra dada por Paulo a Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, é uma palavra de encorajamento em meio às aflições. Paulo já vinha discorrendo sobre as perseguições, tanto que fala lá no verso 3 do mesmo capítulo 2 de 2 Timóteo: tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo está trazendo lições de encorajamento a Timóteo. Ele traz aqui a figura do soldado, ele traz a figura do mordomo, e agora do lavrador, e agora ele traz a Timóteo uma outra lembrança, uma outra recordação. Ele traz algumas recordações de alguns exemplos, mas agora ele traz a recordação de um exemplo maior, de uma lembrança que fortalece a alma. E como nós precisamos de boas lembranças em tempos difíceis. Como precisamos lembrar daquilo, como disse o profeta Jeremias, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Vivemos um tempo em que nós precisamos exercitar nossa mente com lembranças que tragam esperança. Porque de notícias ruins nós já estamos fartos. E Paulo vai nos ensinar um pouco sobre o que pensar, sobre o que lembrar, sobre o que recordar. Paulo diz: lembra-te de que Jesus Cristo. Lembrar de Jesus, lembrar de seu exemplo, lembrar de seu poder e graça, de sua misericórdia, lembrar de tudo que ele fez, vai nos encorajar, vai nos dar força, vai nos reanimar para as dificuldades, para as perseguições, para as lutas da vida. Paulo disse: lembra-te. O que vem à tua memória nos momentos de dificuldade? A Bíblia está nos ensinando um exemplo precioso. Lembra-te. Lembra-te de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, que sendo Deus, tomou o nosso lugar, encarnou em natureza humana, tornou-se homem como nós. E por isso que Paulo diz que é da descendência de Davi, ou seja, esse mesmo Jesus que é Deus, também é homem, descendente de Davi. Em outras palavras, Jesus também viveu como homem e sofreu as mesmas aflições que nós sofremos. E quando olhamos para a sua vida e seus exemplos, conseguimos encontrar forças e nutrir a esperança de que no fim tudo dará certo, porque a última palavra sobre aqueles que creem em Cristo já foi dada. É a palavra de vitória. Ele diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos. Outro fator importante a ser lembrado: em momentos difíceis, lembre-se de Jesus, e não apenas lembre-se dele, de toda a sua trajetória, mas lembre que ele venceu o nosso maior inimigo. Jesus Cristo venceu a morte. A Bíblia declara, e nós cremos de forma incontestável, diante de todas as evidências que a palavra de Deus nos traz, que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus quebrou a espinha dorsal da morte, aniquilou o seu poder, arrancou o seu aguilhão. Em Cristo Jesus, nós não precisamos temer mais coisa alguma, porque o nosso maior inimigo, a morte, já foi vencido. Por isso aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
e ressuscitou para nos justificar. Louvado seja o Senhor. Lembre-se disso. Cristo venceu o nosso maior inimigo. Talvez você esteja labutando nesse momento, lutando com alguns inimigos. Eles não são nada diante da morte. E ainda assim, a morte já foi vencida. E Paulo termina dizendo que este Cristo, que é descendente de Davi, que ressuscitou dentre os mortos, é pregado segundo o evangelho que ele pregava. O evangelho é centrado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o descendente de Davi, o Messias prometido. O evangelho é a boa nova, a promessa do descendente de Davi, do Messias, do Salvador, do Cristo. Em Cristo há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a promessa e o cumprimento, entre o Cristo prometido e o Cristo que encarnou, que se tornou carne, que pôde ser apalpado. O Evangelho de Paulo está focado na pessoa de Jesus. Por isso ele fala, Timóteo, lembra-te do Evangelho, do meu Evangelho, do Evangelho que lhe preguei, que é focado, centralizado em Cristo Jesus. Queridos, se nós tivermos em mente o nosso Senhor, a sua vida, sua trajetória, os sofrimentos pelos quais passou, mas a glória que foi prometida, a glória alcançada, a vitória sobre a morte, a certeza de que em Cristo todas as promessas têm o seu cumprimento, o sim e o amém, nós não desfaleceremos. Que Jesus Cristo abençoe a tua vida, tua alma, tua família. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Se lhe perguntarem, o que pode trazer esperança? Traga à tua memória Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.